Fala, turminha, bom? Passando aqui para fazer um review para você comparativo de dois tênis de placa, dois tênisaços de placa. Um deles eu não me ambientei, o outro eu me ambientei e eles são parecidos, tá? Eles são parecidos, mas por que você não curtiu um e você curtiu o outro, Marcos? Se eles são tão parecidos assim. Bom, explicar aqui para vocês, né? O comparativo de hoje é Matspeed Edge, tá bom? Da ASICS, tá? E Li-Ning Feidian Ultra 5, tá bom? Já saiu o 6, agora tá sendo lançado o 6 lá fora, tá? E aí eu vou dizer para vocês algumas informações aqui antes da gente falar sobre sensação de corrida e o porquê que o Edge eu não me ambientei, não consegui, inclusive o meu eu vendi, tá? Porque eu não consegui me ambientar. Então eu vou explicar para vocês, colocar tintim por tintim as informações. Bom, as principais informações aqui dos tênis, tá? E para falar onde eles são parecidos, onde eles se diferenciam, tá? Mas o principal que eu quero falar para vocês antes de começar é o seguinte: a principal diferença é que o Feidian Ultra ele não é liberado, tá? Pela World Athletics. Por causa da altura, por causa do drop, não, por causa do formato da placa. Eu já fiz o review dele, vou colocar aqui, deixar na descrição aqui no YouTube, tá? Ali sobre o review, lá no review eu conto o formato da placa e falo o porquê, tá bom? Então pelo formato da placa, esse é o motivo, tá? Que ele não é autorizado pela World Athletics, tá bom? Não por causa da altura, do drop, etc, tá bom? Do stake height, tá? Enquanto o Edge, ele é liberado, tá? E considerado aí por muitos a linha Edge, tá? E Sky da ASICS considerado um dos melhores hoje do mercado, tá bom? Então vamos lá, falar para vocês sobre peso. Vamos colocar no peso aqui. Esse daqui está pesando 185 gramas no tamanho 9US, que seria o 40,5 brasileiro. Tá? 185 gramas coloca ele no 9US como um dos tênis mais leves do mercado, tá bom? E até seria, talvez o mais leve do mercado se a ASICS não tivesse conseguido algo espetacular que ela já conseguiu com Super Blast, com Mega Blast e na linha Tóquio, na linha Sky e Edge, ela tem conseguido cada vez mais. Esse tênis aqui ele pesa 163 gramas no tamanho 9US. Essa cor aqui é a cor Ekiden, né? Uma cor aí de uma edição especial, tá bom? E aí eu vou falar uma coisa pra você, que muitas marcas têm, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Que tênis leve, tá? Eu achava esse daqui leve, e acho. Esse daqui é surpreendente, tá? Então a diferença aqui, praticamente quase 20 gramas de diferença, tá? Um pouquinho mais de 20 gramas de diferença. Aí 22 gramas, tá bom? De diferença pro mais leve pro Edge, tá bom? E assim, eu vou falar uma coisa pra você, no pé, isso 20 gramas você não vai... a gente fala muito de leveza, mas a gente tem que também pensar em durabilidade, pensar em qualidade, e não só leveza. A gente tá falando de tênis hoje, por exemplo, né, o Evo SL, a gente tá falando do Alpha Fly, que praticamente são tênis recicláveis. Você usa e eles se desmancham todos. Tá? Então, assim, não serve para você fazer 3 maratonas, 4 maratonas e você não ter mais o tênis. Se você for usar em vários longos, por exemplo, durante o seu ciclo de preparação de maratona, esses outros modelos eles vão derreter, tá? Você desmanchar, e não é o intuito disso. O intuito é que a gente tenha, além da leveza, durabilidade, né? A tecnologia está aí para isso, para a gente conseguir conciliar. Eu acho que o grande desafio das empresas hoje é justamente ter isso daí, ter tecnologias que deixam o tênis mais leve, tá bom? Mas ao mesmo tempo você tenha durabilidade, tá? Eu acho que isso daí que nós estamos atrás, tá bom? Eu acho que é praticamente esse o desafio. Bom, cara, uma coisa parecida que é a mesma, o drop, 5 milímetros de drop nos dois, tá? Os dois têm 5 milímetros de drop, tá bom? Aqui você tem o drop, por exemplo, de 5 milímetros com 39,5, tá? Por 34, né? Por 34,5, tá? E aqui também, o drop é o mesmo, tá? Isso leva lá para a sensação de corrida que eu vou falar para vocês, tá? 5 milímetros de drop,
né? Aí é onde começa a se parecer, e aí você vem para o material de entressola, que é onde começa a ter as diferenças entre as marcas, tá bom? Aqui você tem, né, dois materiais, mas o principal hoje do mercado, né, da ASICS, que é o LIP, né, que é essa parte aqui onde você tem acima da placa, tá? Lembrando que o Sky ele tem a curvatura da placa menos acentuada, é mais reto um pouco, e aqui é mais no formato de colher, então o Edge é mais agressivo, tá bom? Ali para a sensação de passada, tá bom? Mas essa parte aqui de baixo, no calcanhar, é muito mais rígida do que a Lip daqui. Aqui é o FF Turbo+, tá? E aqui é o Lip, e a Lip é mais macia zona, mesmo que tem no ASICS Rei, né? Que é o tênis aí com a placa 3/4 e o tênis extremamente macio, tá? Então, aqui você tem um ATPU, tá bom? Esse Lip aqui é um ATPU, não é Pebax, é um ATPU. Enquanto aqui você vai ter, né, um Pebax. Um Pebax com a densidade de espuma mais firme. Para quem pegou o Cielo X1 1.0 e lembra daquela densidade de espuma, tá? Eu não consigo, ó, nem apertar aqui direito, tá bom? Vocês vão lembrar, tá? Ó, como que a densidade de espuma, tá? Ela tá muito ligada ao quanto, né, você expande esse material, tá? Você não expande até ele deixar extremamente crítico para ele ficar molão, tá? Você expande só um pouquinho e aí ele fica menos aerado. Então você tem a compressão fica menos aerada. Então você vai ter aqui durante sua passada, ele vai comprimir menos. E quando ele, às vezes por causa do seu peso, ele comprimir, ele vai dar o retorno de energia muito mais rápido do que com a espuma muito mole, que ela comprime e demora a retornar ao estado normal, tá bom? Então, o Pebax que está aqui, desta maneira, ele está de propósito, justamente para deixar mais firme, realmente, e deixar um tênis mais agressivo, tá? Um tênis que o seu retorno de energia, ele vai ser mais rápido, tá? Mais rápido quando você fizer a transição da passada, beleza? Então, Pebax, tá? Mais firme, e aqui um ATPU mais firme também, tá bom? O que as marcas falam? Aí eu até peguei um dado aqui que eu fui atrás depois da informação da própria Li-Ning e da própria ASICS, né? A ASICS fala assim que o retorno de energia do MatSpeed Edge, ele chega a 78% de retorno de energia com esses dois materiais. Então a proposta é que você tenha 78% de retorno de energia e que você tenha do Paris para este, né, da edição Paris para a edição Tóquio, você tem praticamente quase 8% a mais de retorno de energia, né? 7, 8% a mais de retorno de energia e os testes que fizeram. Então, acho muito legal essa informação. Aqui você tem praticamente 85% de retorno de energia. Isso tem muito a ver com a placa, mas também com o material, mas também com o formato Balse, que é o que eu vou falar agora. Então, enquanto você tem 78% aí nos testes aí de retorno de energia, aqui você tem 85%. Por que esse daqui tem mais retorno de energia, Marco? Segundo os dados, né? Uma coisa é a sensação de corrida, mas segundo os dados. E aí eu vou falar para vocês. Isso tem a ver com Balse, tá? Inclusive, a edição Paris, ela tem um Balse mais agressivo. Aqui o formato rocker, aqui essa angulação do último terço do pé, do antepé aqui, ela é mais agressiva. Se você for ver, por exemplo, que tênis como o Roca Cielo, por exemplo, X1 2.0 e o agora 3.0, eles são muito mais agressivos aqui, né? A elevação é muito mais abrupta daqui. Talvez a ASICS poderia trabalhar mais para que esse tênis fosse até mais agressivo, mas ela não quis, tá bom? Mas outros tênis é muito mais agressivo esse último terço aqui, essa angulação do último terço, tá bom? Inclusive o próprio Paris, como eu disse, tá? Então o formato rocker aqui, ele é agressivo sim, mas existem no mercado tênis mais agressivos, tá? Eu até pensei quando eu peguei que ele ia, né, ser muito mais agressivo. Se nós formos comparar o formato rocker deste tênis aqui, ele até visualmente, se você olhar, ó, ele é muito mais abaulado, muito mais arredondado essa parte aqui, ó. Você vê que essa parte nem é do último terço, antes do último terço do pé,
tá? Aqui já começa o abaulamento. Ele não precisa ter esse ângulo tão agressivo, por quê? Porque ele já começa um pouquinho para trás o centro de gravidade para fazer a transição da passada. É um pouco mais atrás do que esse daqui. Esse daqui, o ângulo, né, o ponto de gravidade para você bater o pé e fazer a transição, ganhar a transição, ele é bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui onde está o formato balsa dele, ele não é tão angulado. Aqui mais ou menos, no último terço do pé, onde você consegue bater o pé e ganhar mais essa energia, esses 70 e poucos por cento de energia, 78%, né, de energia aí, é justamente aqui. Enquanto aqui, se você olhar, ó como que essa última, o segundo terço do pé, ele já tem esse abaulamento. Então você consegue fazer a transição da sua passada, economizando energia, pisando um pouquinho mais para trás, no médio pé e não no antepé. Então quem pisa com médio pé, esse daqui funciona melhor, tá? E aí eu vou dizer uma segunda característica que os dois parecem muito. Estabilidade. Por que eu tô falando isso? Porque esse tênis aqui, até pela dureza da entressola em Pebax dele, ele se torna um tênis muito estável, muito. Eu acho que de todos os tênis que eu calcei com placa até hoje, esse é o mais estável que eu já experimentei, junto com esse daqui, ó, com o Anta, tá bom? O Anta 202, C202, sexta geração, é extremamente estável também. Mas esse daqui, muito mais agressivo e muito estável. Então, se você for pegar de primeira prateleira, ASICS, Edge, Sky, Cielo, pegar todos esses tênis, Vaporfly, Alphafly, esse tênis aqui, Li-Ning, né, o próprio Li-Ning, só que o Elite, esse tênis aqui, ele dá um banho em questão, dá um show em questão de estabilidade, tá? Isso tem a ver não só com a dureza, mas a questão dele ser largo. Olha a plataforma desse tênis aqui, como que é largo, extremamente largo, tá? Se você for colocar os dois aqui, ó, tá? Esse daqui, são até um pouco parecidos, mas esse daqui tem a plataforma mais larga no médio pé. Ó. Se vocês olharem, ó, vocês vão ver como que é. Ó. Esse daqui é mais estreito, tá? Lado a lado, assim, tá bom? Mas esse daqui extremamente. Isso tem a ver também com o formato da placa, mais a densidade da espuma e ele ser largo. Os três itens em conjunto deixam esse tênis extremamente estável. Vamos pro Edge. O Edge funciona dessa maneira também, Marco? Funciona, mas mais por causa da dureza dessa espuma aqui, FF Turbo+, que é extremamente dura, tá? Extremamente dura, então o calcanhar fica muito firme. Para mim, que aí é o ponto que eu queria falar para vocês, o porquê que eu não me ambientei, o porquê que minhas pernas não se ambientaram ao Edge. E era um tênis que eu estava muito hypado pela altura, pelo que eu tinha visto de review lá fora. Falei, cara, esse tênis aqui vai se encaixar no que eu preciso, porque eu estava atrás do RP. Então, de 21 e 42. Então, assim, é um item que eu queria muito que funcionasse para mim, mas infelizmente não funcionou, porque ele é duro demais nessa parte do meio pé para trás. E tão duro que começou a doer minha tibial e doer a planta do meu pé também. E aí eu não consegui, eu fiz alguns treinos longos, alguns treinos, o melhor treino de tiro que eu tive foi com esse tênis aqui. Só que assim, não foi. A dor era intensa demais e não consegui me ambientar. Diminuí bastante a carga de treino para tentar me ambientar com ele, não foi. Então, pela dureza aqui, eu não consegui me ambientar, e também isso é uma característica dele, por essa dureza nessa parte de baixo da placa, né? Ela é tão firme que ela deixa uma segurança para você aterrissar com o calcanhar. Apesar que eu acho que esse tênis aqui não é feito para aterrissar com o calcanhar. Você não vai conseguir extrair a resposta de energia dele aterrissando com o calcanhar. Né? Pode ser que lá nos últimos quilômetros, às vezes você cansado, começa a aterrissar mais para trás, e isso, né? Mas para você, que é um cara mais lento, eu acho que não vai adiantar muito. Tá bom? Aterrissar o calcanhar. Então o intuito desse tênis, ele foi feito para você aterrissar
com antepé, ou seja, o último terço do tênis, aqui ó, aterrissar aqui, tá? É para isso. Aqui você vai conseguir extrair muita coisa do que o tênis tem para você. Bom, falando de estabilidade, esse tênis aqui é estável? É, mas esse é muito mais estável, muito mais segurança no calcanhar e não dói o pé, porque apesar de ele ter um Pebax mais firme, tá, do que o restante dos Pebax do mercado, esse FF Turbo Mais que tem aqui embaixo, ele é muito mais firme, muito mais duro do que esse ATPU, tá bom? Que tá aqui é muito mais firme do que esse Pebax que tá aqui. Beleza? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Então assim, essas duas tipos de material da entressola funcionam muito bem, é muito responsivo, tênis extremamente leve, é legal de você usar para treino de velocidade, para distâncias de 5 km, por exemplo, e 10 km, tá? Em locais planos, que não tem muita curva, porque até o calcanhar, vou falar aqui sobre isso agora, ele foge um pouquinho, mas assim, se for em um local plano, retão, cara, esse tênis aqui é para RP, de 5 a 10 km. 21 e 42 eu diria que você tem que ter uma biomecânica melhorzinho, realmente aqui a pisada de médio pé até antepé, da parte do médio pé para frente, para você aproveitar mais esse retorno de energia aqui, tá bom? Beleza? Enquanto esse daqui eu acho um pouquinho mais democrático, tá? Eu acho que ele tem uma rolagem melhor para quem pisa com meio pé até o antepé, ou seja, um pouquinho mais para trás a pisada aqui, consegue desenvolver melhor ali o seu retorno de energia. Até quem pisa um pouquinho com o calcanhar ali e supina, esse tênis aqui eu supino, e esse tênis aqui é mais estável para mim fazer a rolagem, a parte de fora do pé e fazer a rolagem desde trás até aqui a parte da frente, lá ele, tá? Então assim, para fazer essa rolagem, realmente eu acho que esse funciona melhor a parte da entressola. Vamos falar sobre calcanhar e sobre ali a questão de acabamento, tá? Fiz o contrário dessa vez, mas foi de propósito. Calcanhar dele, tá? É bem maleável e eu acho que os dois se parecem também isso daí, tá bom? Os dois são bem maleáveis. Esse daqui muito mais até, tá? Só que esse daqui eu acho muito mais sintético, tá bom? Ele parece muito o cabedal do Feidian Ultra, Feidian Ultra 4, tá bom? Parece bastante, tá? Ó como é que é, tá? Todo sintético, ó. Todo sintético, tá bom? Ele tem uns passadores aqui, tá? É sintético, mas é muito fininho, muito respirável. Isso ajuda para você correr na chuva. Eu acho maravilhoso esse cabedal para correr na chuva, porque ele não deixa encharcar. É muito legal. Você tem aqui 2 passadores elásticos, tem aqui, e depois você tem 3 furos, 4 furos, 5 furos. Então, você tem 5 furos, mais 6, 7, mais 2 passadores, tá? Isso daqui dá uma melhor integração com pés largos, pés mais finos, você consegue trabalhar melhor a amarração e comprimir mais, soltar mais conforme o formato do seu pé. Eu acho que você consegue mais. Para quem tem esporão, para quem tem joanete, esse tênis aqui eu acho que funciona melhor para você arrumar ali. Ele é em formato meia, sendo que no meio ele tem esse material aqui, que vai até aqui só. Esse material em knit, elástico. Enquanto aqui no meio você tem um pouquinho de knit. Deixa eu abrir aqui, ó. Pouca gente fala sobre isso, mas você abre aqui, ó. Aqui tem um knit aqui embaixo, que ajuda justamente a você dilatar mais o seu cabedal, tá? Isso é muito legal. Até aqui, ó, se você olhar essa parte laranjada aqui, ó, toda é um knit embaixo, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem fusionado em preto. Toda essa parte é em knit, justamente para largar, dilatar um pouco e retornar ao estado normal. Então você consegue trabalhar melhor os formatos do pé aqui dentro, tá? Enquanto aqui você tem aqui, ó, uma trama sintética que ajuda muito no peso desse tênis aqui, tá? De 163 gramas, tá? Muito, muito, muito aberto, tá? A biqueira aqui não existe, tá? Isso daqui é um formato de biqueira, mas não tem nada, ó. Não tem nada aqui, a biqueira protegendo. Então eu acho que esse daqui, por ter a biqueira, também protege um pouco mais.
muito maleável, você tem o material fusionado aqui, mas deixa o tênis, ele amarrota um pouco, tá? Então acho que, né, tem o material serrilhado aqui, ele não é em formato meia, tá? Então, tá bom? Ele é aberto aqui nas laterais, mas eu acho que funciona bem também, tá? O encaixe. E, para minha surpresa, esse é um dos poucos tênis que deixa bastante espaço no seu toe box para o seu pé trabalhar. Então eu acho que esse tênis aqui, ele também é largo, ele também é gostoso. A diferença, e também é muito respirável, tá? As tramas, você tem aqui um passador aqui na orelhinha, né? Eu não gostei dessa orelhinha, tá? Essa orelhinha de vez em quando ela retorna, tá bom? Aqui, e ela fica meio para dentro do pé, assim, cara. Tem que arrumar essa orelha, tá? Eu não gostei. A parte do clipe de contraforte, que tem um pouquinho de clipe de contraforte aqui, ó, apesar de ser muito maleável, ele tem um material rígido aqui, ó, tá? Interno. Interno ele tem uma plaquinha aqui, ó, tá bom? Um material mais rígido. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Ele desliza um pouco, tem pouco preenchimento de espuma, tá? Aqui, bem pouquinho preenchimento de espuma, tá bom? Enquanto aqui não tem nada, tá? É só uma sobreposição de tecido, bem pouquinha, nada de costura, tá? É isso. Aqui desliza um pouquinho, desencaixa um pouquinho, tá? O seu calcanhar ele mexe ali dentro, ali dependendo se você for fazer uma curva, tá? Você sente que ele tá mexendo ali dentro. Enquanto o Ultra, tá? Ele também tem este problema, tá? Ele tem um puxadorzinho aqui para quem, né? Para colocar nesse estilo sock fit. Dificilmente o seu pé vai sair aqui dentro, tal. Mas e assim, ele parece muito com o Edge nessa questão. O calcanhar não fica extremamente clipado aqui. Ele fica com um pouquinho de folga, sabe? Porque esse material é tão flexível que parece que o seu pé fica... Eu acho que faltou um suportezinho aqui. E me parece que agora no novo Ultra 6 tem esse suporte, tá bom? Vamos esperar para ver. E a entressola também mudou também no Ultra. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que ele é a mesma coisa, a mesma sensação do calcanhar ali, que tem uma folguinha. Não é uma folgona, é só uma folguinha. Mas existe, tá? Existe. Parte aqui, tá? Do solado. Esse daqui eu já andei bastante, já corri bastante. Essa daqui para mim é uma das espumas mais aderentes e de tênis de placa. Talvez seja o tênis de placa mais durável do mercado, tá bom? Segundo a própria Li-Ning, isso daqui é para durar quase 750 km, tá? Quase 750 km a média, né? O de teste deles foram 750 km e ainda existia essa borracha aqui, pra você ter uma ideia. Aderente, corri na chuva, corri no seco, corri na calçada com areia, pós-chuva, excelente aderência. Esse tênis aqui, eu não corri com ele porque o meu era o vermelho. Eu corri com o meu vermelho na chuva, tal. A proposta desse tênis aqui, a proposta do tênis da ASICS é durar 700 km, ponto. É um tênis para durar 700 km. Mas de quem experimentou o vermelho, que tem no review também no YouTube, experimentou ele praticamente 70 km, 80 km, eu vou falar para você, não dura os 700. Não dura. Principalmente no calcanhar aqui, ó. Tá? Não dura. Essa borracha aqui não dura 700 km. Essa espuma aqui não dura 700 km, tá? Quando eu corri 70 km no vermelhinho que eu tinha, ele ficou todo marcado, já entre solo enrugou, e é um ATPU, viu? Apesar de muito jornalista, barra influencer, barra youtuber, né? Ficar falando das ranhuras do Pebax, das ranhuras do TPE, né? E segundo fontes da cabeça dele, que não sei o que, do material, sem nenhuma análise científica, eu digo para você, quase todo material fica com ranhura, esses materiais, que você vai comprimir o material, então ele vai ficar com marca, tá? E depois que eu corri 70 km com esse ATPU aqui, ele já ficou todo marcado, tá bom? A parte da outra densidade de entressola ficou toda marcada também, né? Esse Pebax aqui, ele ficou todo marcado. Se você for ver, ele tem marcas aqui, ó. Tá? Tem marcas aqui, ó. Tal, mas ele ficou menos marcado. E também a questão de sensação de corrida, por eu já ter corrido muito com esse tênis e ele
continua me dando resposta, eu digo que esse tênis vai chegar a 700, 800 km com toda certeza, tá? Em durabilidade de solado e entressola. Agora, meu amigo ASICS aqui, me desculpe, a edição que eu tive vermelha dele com 70, 80 km rodado antes de eu vender ele, passar para frente, por causa das dores que eu senti, dizem o contrário. O solado já começou a desgastar aqui na parte de fora do pé, entendeu? A parte aqui também, tá? E eu vou falar uma coisa para você, um tênis vamos lá, 600 km, 500 km ali. Se você fizer um ciclo de maratona, tá? É praticamente 4 meses aí, se você utilizar ele, né? 4, 3 meses aí eu, por exemplo, 75, 77 km por semana até 120 km por semana. Você, né? É simples, então a durabilidade dele é menor, tá? Do que o Ultra. Beleza? Essas são as diferenças do tênis. Em sensação de corrida, eles são muito parecidos, sendo que é aquilo que eu falei da pisada. Esse daqui, eu acho que você consegue extrair dele melhor pisando com a ponta do pé. E esse daqui consegue ter um abaulamento melhor, você consegue aproveitar todo o tênis. Pisando um pouquinho no meio do pé, um pouquinho na frente do pé, ou pisando no calcanhar fazendo a rolagem completa. Se você for um atleta leve e que pisa com o calcanhar, aterriza com o calcanhar, mesmo sendo leve, 69 ali, 65 quilos que nem eu, você vai conseguir usar esse tênis aqui, ele vai, né, te ajudar muito a bater o RP. Mas tenha em mente que ele é uma pegada mais seca, mais firme, tá? Que nem o ASICS Edge. É muito parecido com o ASICS Edge, tá? Mas ao passo que tem algumas coisinhas diferentes em questão de onde você pisa, qual que é o melhor tipo de atleta que vai conseguir aproveitar mais ele, questão do cabedal expandir mais, tá bom? Formato de meia, então encaixa melhor, tá? É isso, tá bom? Eu acho que em sensação de corrida, esse daqui é muito seco, muito firme, ao extremo. E esse daqui você, apesar de ser também mais seco, tá bom? Dos Peebooks do mercado, ele tem um formato rocker melhor que você consegue aproveitar. A placa aqui é a placa T1000, que vem até escrito aqui, ó, T1000, que é considerada uma das placas mais rígidas do mercado. É placa de fibra de carbono. Então, assim, tenha em mente que vai ser um tênis que você não vai conseguir fazer essa torção aqui. Né? Um tênis mais firme realmente, mas um tênis espetacular. Tenha em mente que esse daqui é para você bater o seu RP, mas não competir por pódio, porque ele é um proibidão. Tá? Enquanto esse daqui é autorizado pela World Athletics e você vai conseguir lutar por pódio sim, se você não ligar que ele seja muito firme. Eu particularmente prefiro o Sky. Um pouquinho mais gostoso de você correr, é um tênis que tem, né, uma plataforma lip, tá? Ao contrário, aqui no calcanhar e aqui na parte de baixo. A placa é um pouquinho mais uniforme, né, um pouquinho mais reta, então você vai conseguir trabalhar até um ritmo menor do que esse daqui. Esse daqui é um tênis realmente para você trabalhar 13,40, 13,50, 4,20, né? Eu acho que para atletas de um nível elevado, para fazer ali uma maratona em 2 horas e meia, 2 horas e pouco, esse tênis aqui é espetacular. Esse daqui também, mas aquela coisa, se você está fazendo em 2 horas e pouco, está lutando por pódio, tá? E aí na sua prova da sua cidade, algum lugar que você for, uma colocação, esse tênis aqui, né, você vai conseguir fazer ele sem problemas nas regras. Se você está lutando por pódio e você usar esse daqui, você vai ser desclassificado. Tá bom? Agora, se eu quero fazer em 2 horas e meia para buscar meu RP, mas para mim não interessa, eu não estou brigando por pódio, cara, eu indicaria de olho fechado esse tênis aqui para você brigar pelo seu pódio, tá? Pelo seu pódio pessoal, né? Pela sua marca pessoal, desculpa, nem pódio, pela sua marca pessoal, tá bom? De olho fechado realmente, porque se você gosta de tênis mais firme, tá? Eu prefiro o Li-Ning Feidian, tá? Elite, tá bom? O 6 que saiu agora, que é espetacular. E a gente tá testando, tá bom? Então, assim, pra mim é o tênis do ano já. Vai ser muito difícil alguém desbancar esse tênis. E assim, pra mim, eu acho que ele é um meio termo entre isso daqui, né? E um tênis mais gostoso de usar, mais responsivo. Acho que briga ali com o Alphafly realmente. Ali acho que desbanca o Alphafly. Esse daqui também desbanca, mas o Alphafly é muito mais macio.
tá? Isso é uma pegada muito mais macia. De todos os tênis, porque esse daqui pode ser concorrente, eu acho que o nosso amigo ASICS aqui Edge, tá? Ele é o principal concorrente, é a coisa mais parecida que você vai conseguir colocar no pé. Beleza? É isso, tá? Já usou isso daqui? Lembrando que na loja você pode fazer o pedido de encomenda desse tênis aqui. Ele vai sair por torno de R$1.800, tá bom? Esse tênis aqui, ó. Tá? Vidian Ultra, tá bom? E o Edge, tá bom? Sai por R$1.890, o Edge, tá? R$1.890, tá? É isso, galera. E você? Curtiu? Curte os dois? Já experimentou os dois? Quer experimentar os dois? Fala aí pra gente, coloca no comentário, tá bom? Essas são as principais diferenças e os principais pontos, né, entre os dois tênis aí, que são muito parecidos em questão de peso. Você tem 20 gramas de diferença ali pro Edge, né, ali a menos 23 gramas, 22 gramas, né, de diferença. Um é a TP1, outro é Pebax, tá? O drop é o mesmo, a altura do solado é o mesmo, né, só que um é proibidão e o outro não é, né. Os dois são tênis firmes para quem gosta de um tênis numa batida mais seca, mais chapada, mais no chão, tá bom? E é isso, beleza? Se você gosta desse tipo de tênis, esses podem ser o seu tênis da sua próxima prova ou deste ano para você usar e buscar o seu RP. Valeu, obrigado e até a próxima.